estamos aqui, né, na quinta-feira. A semana tá muito depressa, sabe? Tá acontecendo as coisas muito rápido, né? Quinta-feira, dia 15 de abril. Então, hoje nós temos no nosso horário a disciplina de História e de Arte. Nós iniciamos os livros, né? Então, aqui está o livro de História. Então, esse também é da mesma editora Apps, né? Então, nós iniciamos com os mesmos conteúdos que nós já tivemos, né? No início das nossas apostilas que terminamos. Então, é uma revisão, mais uma revisão. Não tem um porquê não aprender, né? Então, vamos ler, vamos interpretar e vamos fazer, né, as nossas respostas, tá bem? Então, vamos lá para a página 8, né? Então, aqui vocês estão vendo os povos e as culturas. Então, é o que nós já estudamos na apostila, né? Os povos indígenas, os povos portugueses, africanos, europeus, né? E aí por diante. Então, vocês estão vendo aqui na figura que há crianças, né? De cores diferentes, cabelos de cores diferentes, né? De nacionalidades diferentes. Então, aqui embaixo, né? Vocês têm os questionamentos também, né? Só para ler mesmo, não precisa te responder esse questionário não, tá? Tá dizendo que está representando, né? O sítio arqueológico, né? Então, logo acima ali nós temos as ações, né? Dos nossos antepassados. Você sabe se existem sítios arqueológicos como esse no Brasil? Então, no Brasil há, né, circos arqueológicos, né, onde tem as ações, né. Então, o que eles, né, colocam sobre os sítios arqueológicos? São os lugares onde pode ter fósseis, né, das pessoas antigas, dos nossos ancestrais e aí por diante. Aqui, né, começa a formação dos primeiros povos, que é na unidade 1, capítulo 1. Então, nós já fizemos uma boa leitura e vamos retomar. Então, aqui nós vamos ver, né, que durante essa história da humanidade, né, surgiu-se as técnicas de produção de alimentos, né? Nós sabemos que quando os seres humanos saíram do nomadismo, que o nomadismo eles apenas se alimentavam daquilo que a natureza oferecia e passaram para o sedentarismo, né? Que foram as próprio plantio, foram plantando para colher, né? Então, aqui no texto, ele vai nos falar, vocês deem com bastante atenção, né? Que esse processo ocorreu há mais de 10 milênios, né? E ainda hoje nossa agricultura predomina, cada vez com mais avanços tecnológicos, né? Quem diria que Mato Grosso teria a agricultura que tem? Soja, milho, algodão, né? Porque aqui nós tínhamos apenas o quê? Era a devastação da Mata Atlântica, né? Dos matos que foram derrubados. E com a tecnologia nós plantamos, nós colhemos hoje muita agricultura no estado do Mato Grosso. Aqui tem uma poesia que vocês podem, né, fazer a leitura. Logo abaixo nós temos duas perguntas que são respostas pessoais. Atualmente a maior parte do alimento vem do campo? Como você se alimentaria se a agricultura não fosse conhecida? Então, vem do campo, né? Muitas vezes vem de outros estados, mas ela é plantada no campo, não é? Então, dê sua resposta. Converse com seus colegas, como nós não estamos em casa, não estamos na escola, converse com seus pais, né? A importância da agricultura para a sociedade humana. Então, é um grande avanço, né? Para nós, nossa convivência, né? Porque a humanidade aumentou, a população está grande, né? Então, a alimentação tem que ser em grande quantidade. Os seres humanos vieram da África? Então, né, a organização da ONU, Organização Nacional das Unidas, como nós visualizamos, e como nós já lemos, né? Então, a sigla ONU é a Organização das Nações Unidas, né? Então, todos os países em todo o mundo. E alguns desses países são muito grandes, como a Rússia,
e outros são menores, como a Croácia. Então, a extensão territorial, né? A Rússia é bem grande e a Croácia é pequena. Em alguns países, a população fala muitas línguas, como ocorre no Níger, né? Em outros, há uma língua que predomina, como no Brasil. Então, no Brasil, nós falamos apenas o português, né? Em outros países, falam 2 ou mais tipos de línguas. Então, façam a leitura. Aqui, os países que vieram somente em um país, né? Um território de 2 ou até mais países, como os curdos, povos espalhados pela Turquia, Irã, Iraque e Síria. E na China, por exemplo, vivem vários povos, mas todos eles têm a nacionalidade chinesa, né? Então não houve tanta miscigenação de culturas, né? E de pessoas de países diferentes. Questão número 1. Podemos dizer que há somente um povo no Brasil? Por quê? Só tem um tipo de povo? Só tem aqui só os índios? Só tem os portugueses? Não, né? Pois nós sabemos que no Brasil, há milhões de anos atrás, nós tínhamos os índios. Depois foram chegando outras nacionalidades, né? E se tornaram uma miscigenação do povo brasileiro. A 2, você conhece alguém que deixou o Brasil para ir morar em outro país? É uma resposta pessoal, né? Se você conhece alguém, você se você não conhece, diz que não. Vamos seguir. Agora a divisão do mundo, né? Em países, seja família, né? Muitas vezes eles saem, né, de um lugar para o outro, né, em melhoria para a própria família. Aqui você vai ver também sobre, né, refalar ali sobre o nomadismo. Nós sabemos que os nômades eram os primeiros povos que viviam de caças e de vegetais que estavam próprios na natureza, né? Vai responder a questão 1 e 2. Com a ajuda do seu professor e seus colegas, pesquise sobre o modo de vida de outros povos nômades da atualidade. Depois converse sobre as principais descobertas. Então, se você tiver como pesquisar, né? Porque ele está falando de uma equipe ali, né? Povos nômades no mundo, que ainda existe, ele está confirmando. O povo San, que vive no território de Namíbia, Botsuana, na África do Sul, é um deles. Mulher dança em festividade tradicional. San, Botsuana, uma foto de 2015, né? Então, ali ainda tem tribos, né? Ainda há pessoas que vivem no nomadismo. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar outro, vocês pesquisem. A 2. Quais atividades realizadas pelos primeiros povos nômades ainda são feitas em nossos dias? Quais atividades? Ainda as tribos, ainda os povos, né, que produzem a sua própria vara de pescar, que fazem seu próprio fogo com lenha, né? Então ainda é um exemplo dos nômades, né? Nomadismo. Os povos que já existiram e que ainda há poucas, né, tribos ou povos que ainda vivem nesse mesmo patamar de viver da natureza, pescar, caçar e comer o que a terra própria produz sem ser um plantio. Na próxima página, os primeiros grupos nômades foram espalhando da África para outras regiões do planeta, né? Então aqui tem uma expansão dos primeiros grupos humanos pelo planeta. Daí vocês têm a questão 1 e 2. Na próxima, nós estamos vendo ali também, né? No período de deslocamento da população pelo planeta, os grupos humanos de forma diferente, né? Culturas próprias. Então, ao longo de milhares de anos, formaram-se sociedades muito diferentes. Na América, na África, na Europa e na Ásia e na Oceania, né? Ali são os povos, né? A forma de vestimenta e de pesca. Então, para discutir não tem como, então ver o que vocês podem fazer, né? Discuta com seus colegas porque as pessoas retratadas na foto acima se vestem de forma diferente dos povos indígenas do território brasileiro.
É por causa do clima, né? Lá eles têm, então, tipo uma geleira, né? Então, por motivo do clima, né? E o local que eles vivem, né? Uma cultura diferenciada. Agora, vamos para a página 15. Aqui nessa página vai falar sobre as pinturas rupestres, né? As primeiras pinturas em cavernas, em rochas, né? Então, façam a leitura desses tipos de pintura, que nós também já estudamos no ano passado em artes, e hoje nós estamos revendo na aula de história, né? Então, as formas antigas, olha os índios ali, ó, desenhos de animais, né? Tem uma fala aqui de Derlan Souza, que nasceu numa comunidade de 54 famílias, emoldurada por paredões, estampas por figuras ocre, desenhadas por homens que vieram há pelo menos 20 mil anos, onde hoje é o Piauí. Então, pessoas que já passaram, né? Que já são hoje sítios arqueológicos, já foram, né? Já não estão mais no nosso meio. Tá bem? E daí tem a questão 1 e 2, que é pessoal também, né? Então, vocês façam a leitura. Então, vocês vão verificar que em história, né, que na história nós estamos revendo partes daquilo que nós já estudamos. Os primeiros povos, nomadismo, a agricultura, como o homem iniciou, né? A produção, as pinturas rupestres, e tem algumas questões ali que são pessoal. Então, por favor, leiam, né? E façam as questões no próprio livro, tá bem? Agora vamos para a arte. Então, aqui nós temos nosso livro de arte, que é da APES também, né? E o tema também, a arte tem raiz, onde nós temos os negros, onde nós temos os índios, né? Que fazem parte da nossa vivência, né? E faz parte da nossa história. Por isso que hoje nós estamos aqui, né? Com essa miscigenação de povos, índios, portugueses, africanos, espanhóis, italianos e outros, né? Então, a arte pode fazer a gente valorizar as nossas origens. Então, vai fazendo umas citações, né, sobre as origens de crianças, né, cantando no coral ali, os índios, a banda e os monges, né? Então, são culturas diferenciadas. Logo após, nós temos a arte pode fazer a gente compreender a nossa história, né? Então, através da leitura, através da observação, através das imagens, nós vamos tendo mais um conhecimento, né, dentro da história e da arte. Se vocês verificarem, deixa a professora sair, verificarem essa primeira pintura aqui, né? Então, aqui é uma imagem da independência ou morte, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil. Aqui nós temos um painel de azulejo antigo, né? Que tem lá em Salvador, na Bahia. E aqui nós temos o monumento às bandeiras, né? No Parque de Ibirapuera, que fica em São Paulo. Então, tipos de pinturas, né? Criadas pelos nossos antepassados. Depois nós vamos ter, ali fala do portfólio, logo embaixo você vai falar mais ainda dos tipos de danças, né? Do carimbó. Então, façam essa leitura e vamos ter questões, né? A questão 1, 2, na próxima página, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, vamos fazer a leitura e essa análise dessas questões. Essas questões não são questões para nós respondermos, apenas para vocês lerem. A prof vai pôr um videozinho sobre a dança do carimbó só para vocês analisarem. Porque seria interessante se nós estivéssemos nas salas, montássemos os grupos e visualizássemos e produzíssemos uma dança dessa, tá bom? Então, aí está o capítulo mais para leitura mesmo e revisão. Então, leiam com muita atenção, né, essa arte e valorize a raiz dos nossos povos, dos nossos antepassados. Bem simples, tá bem? Então, é mais para leitura mesmo, tá? Algumas questões, e essas últimas aí, da 1 a 7,
é só para leitura, porque se nós estivéssemos lá na sala, a gente poderia fazer, né? Montar um grupo de apresentação. Tudo bem? Leiam, façam o que tem que ser feito. Tire foto de uma ou duas imagens só, não precisa ser de vocês se não querem, da apostila que vocês estão estudando e mande para mim. Beijo, no final da tarde passo as correções. Fiquem com Deus e um bom trabalho.